Giovanni Afonso, bicho recheado na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Vimos que os jogadores estavam com mais apetite nas últimas partidas. E parece que isso é sinal também de conta mais gordinha, né, Giovanni Afonso? Tem dinheiro chegando pros jogadores para dar aquela motivação. Me parece que só a camisa do Santos não ajuda, Giovanni Afonso. É preciso dar um pouquinho mais de dinheiro para os nossos guerreiros, Giovanni. Que motivar os guerreiros para fazer o mínimo, né, Marcão? Mas a informação é a seguinte. Quer dizer, voltando um pouquinho no tempo, Marcão, Varanda trouxe a informação há algumas semanas atrás sobre o valor do bicho destinado ao elenco nesta temporada, nesta Série B, sendo mais específico. O elenco iria receber ao todo 7 milhões de reais divididos rodada a rodada. Então, a cada partida ali, dependendo do resultado, principalmente vitórias, Marcão, o elenco iria receber uma quantidade ali, um valor. Claro que os titulares iriam receber mais, os reservas que entraram no segundo tempo um pouquinho menos e aqueles que só foram relacionados menos ainda, Marcão. Por cima, assim, por média, os jogadores recebiam titulares R$3.000 por vitória. Esse seria o valor do bicho do Santos nesta Série B. E de acordo com o nosso colega e amigo Wagner Frederico, para essa reta final, Marcão, para esses 4 jogos restantes, visando o título da competição, o presidente Marcelo Teixeira iria aumentar esse valor de 3 para R$10.000 por vitória para cada jogador titular, e claro que os reservas também iriam ter um aumento considerável, Marcão. Como o Santos não ganhou todos os jogos, o valor cheio de 7 milhões de reais não será alterado ali, ainda ao todo serão 7 milhões de reais destinado como bicho, Marcão. Porém agora, para essa reta final de Série B, se o Santos vencer um jogo, os titulares receberão R$10.000 como bonificação. Tá aí um aumento bem considerável, né, Giovanni Afonso? Bem considerável por partida, principalmente pelo fato de o Santos estar numa Série B do futebol brasileiro, ter problemas financeiros e, claro, fazer somente a sua obrigação, que é retornar à Série A do nosso futebol. A gente sabe, Giovanni Afonso, aliás, teve uma entrevista recente, né, do Paulo Turra, não foi isso? Que o Paulo Turra dizia que a todo momento esses jogadores, principalmente o ano passado, pediam aumento de bicho, né? Pediam ali para aumentar os valores. Eu acho que é isso, né, Giovanni Afonso? Infelizmente o futebol acaba acontecendo muitas situações como essa, e os clubes são reféns dos jogadores, né? Se esses caras cruzam os braços, são os mesmos que pediram para ter bicho o ano passado, receberam 4 milhões de reais adiantado para que o Santos não caísse. O Santos caiu e eles não devolveram dinheiro ao clube. Muitos deles estão aí, permanecem aí no Santos Futebol Clube. Não só jogadores, como dirigentes. O próprio Galo é a mesma figurinha como gerente de futebol de 2023 em 2024. O Galo que negociou o bicho ano passado é o mesmo que negocia o bicho esse ano. Então, complicado, meu caro Giovanni Afonso. É o meio do futebol, é o mundo do futebol. Para que você tenha um cenário diferente, você precisa ter uma gestão dura, firme, como é a Leila Pereira, que não baixa a cabeça para jogador, vide o caso Dudu, que não baixa a cabeça para a imprensa, que não baixa a cabeça para o torcedor. É preciso ter alguém no comando do clube com realmente decisões firmes, atitudes, o que não é o caso do Santos. Então, nós somos eternamente reféns de jogadores, de um treinador limitado como é o Fábio Carille, que pinta e borda com a nossa base e ninguém fala nada, que maltrata ativos do clube, se são bons ou ruins, precisa colocar para jogar, que protege o senhor Patrick. Então o Santos virou isso aí, né? Os caras fazem o mínimo e ainda recebem mais pelo mínimo que estão fazendo. E alguns, inclusive, vão ter o seu contrato renovado
como é o caso do William Bigode. Então, Giovani, o que eu posso dizer ao torcedor santista? Olha, a gente precisa cada vez mais, né, torcer para que o Santos se mantenha grande, porque esperar grandes conquistas, grandes títulos, com essa ideologia é muito difícil. Então é torcer para que pelo menos a gente permaneça, ou aliás nesse caso, volte a figurar entre os principais clubes do futebol brasileiro. É isso que eu espero. E aí, tomar muito cuidado nas decisões do clube para frente. Daqui a 2 anos e meio, 2 anos e 3 meses, o sócio vai ter uma nova oportunidade. Reflitam, pensem melhor, tomem uma decisão mais cuidadosa, porque depois que você colocou alguém lá dentro, seja em qualquer segmento, em qualquer área da sociedade, depois que eleito democraticamente, não há o que fazer, meu amigo. Você precisa esperar o término da gestão. E é isso que vamos fazer. Espero que o Marcelo Teixeira, eu particularmente não acredito. Marcão, você acredita que o Marcelo vai mudar? Não acredito. O Marcelo foi presidente do Santos em 92, 93, foi presidente do Santos de 2000 a 2009. É o Marcelo com os mesmos vícios. É o Marcelo que não, de alguma forma, ele não surpreende, cara. Infelizmente ele não surpreende. Tudo aquilo que tínhamos de receio da gestão é o que está acontecendo. Então como é que eu posso ficar espantado? Eu não posso. Eu não posso ficar espantado. Tudo aquilo que está acontecendo, quantidade de funcionários, pessoas ligadas ao Marcelo lá dentro do clube, cabidão, tudo isso a gente já sabia. Quem acompanhou o Varanda Futebol Debate sabe que nós trouxemos tudo isso. Marcelo é a extensão do Rueda, eu cansei de falar isso aqui. Cansei de falar. O Marcelo Teixeira será a extensão do Andrés Rueda. Falei várias vezes, antes, durante e depois das eleições. Agora, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Agora é esperar os 2 anos e 3 meses, torcer para que esportivamente o Santos vá bem. Precisa tomar muito cuidado, separar a parte esportiva da gestão como um todo. O futebol é muito importante, é o carro-chefe, é o coração do Santos, mas é preciso olhar o clube como um todo. O futebol, nós vamos lá, vamos torcer, vamos gritar gol, vamos comemorar títulos e campanhas. Ponto. Agora, se o Santos quer se manter grande, é preciso olhar o todo e não só as 4 linhas. É isso que me preocupa demais. Quanto ao bicho, Giovani, infelizmente é uma prática do futebol e para acabar com isso precisa ter atitude e decisões duras, que não é o caso no Santos Futebol Clube. Marcão, e assim, eu particularmente tenho uma opinião muito radical sobre o bicho, né? Eu sou totalmente contra ali o pagamento do bicho. Principalmente quando se é jogo a jogo. Eu acho que, o time é campeão, acho que até vale a pena dar uma bonificação ali no final do campeonato. Agora, dar bicho para os jogadores vencerem jogos, que é a sua obrigação, eu acho particularmente um absurdo. Mas faz parte do futebol. Infelizmente, hoje os clubes são reféns dos seus jogadores. Inclusive, ali na hora de acertar o contrato, já é estipulado o bicho, Marcão. Então, o que era antes uma premiação, hoje é praticamente uma obrigação, às vezes até mesmo estipulada em contrato. Então, assim, Marcão, é uma prática que eu sou contra, eu fico até irritado em falar sobre, mas faz parte do futebol. O Santos, infelizmente, tem que seguir o que se pratica nos outros clubes do país e pagar o bicho, né, Marcão? Claro que de uma forma responsável, não fazer como foi feito ano passado, em que Alexandre Galo e Andrés Rueda pagaram antes um bicho para os jogadores para que o Santos não caísse e acabou caindo e o dinheiro não voltou aos cofres do clube. Então que seja feito de uma forma organizada, Marcão. Os valores não me parecem nada acima ali da média, né? São valores que já vinham sendo praticados. A diferença é que como o Santos não venceu todos os jogos, aquele valor cheio que seria distribuído vai ser distribuído agora de uma forma um pouquinho maior para incentivar o título da Série B, Marcão. Mas infelizmente esse é
é o nosso futebol, esse é o nosso Santos Futebol Clube, que ainda tem algumas ali atitudes atrasadas, né? Você falou do presidente Marcelo Teixeira, de fato, algumas atitudes são decepcionantes. Acho que esse trato com o elenco, Marcão, às vezes é uma delas. Acho que o Marcelo, às vezes, tem algumas ideias um pouco antigas, um pouco inadequadas que ele tinha nos anos 2000 e trouxe, infelizmente, para os anos 2020. Sem dúvida, meu caro Giovanni Afonso. Agora vamos falar um pouquinho sobre Fábio Carille. Giovanni Afonso, é verdade ou é mito essa história que o Carille gosta do 1-0, hein? É mito ou é verdade, meu caro Giovanni Afonso? Eu quero que você traga em números se o nosso treinador é adepto ao tá bom ou foi algo que criaram e colocaram na conta dele, Giovanni? 1-0, tá bom? Vamos descobrir quantas vezes esse placar se repetiu na carreira do técnico Fábio Carille, Marcão. Veja só o que dizem os números. Na carreira, o Carille esteve à beira do campo em 374 jogos. E por 59 vezes esse placar de 1-0 foi repetido. 32 vezes em casa e 27 vezes fora de casa. Então, em toda a sua carreira, o Carille teve 59 placares de 1-0 ao seu favor. Destaque ao ano de 2017 pelo Corinthians, Marcão, que em 68 jogos ele teve incríveis 17 placares de 1-0 naquele ano em que foi campeão paulista e do Campeonato Brasileiro. Olhando o Santos Futebol Clube, olhando as duas passagens, o Carille treinou o Peixe por 77 jogos e 14 vezes teve o placar de 1-0, 6 na Vila e 8 como visitante. Destaque para essa temporada, Marcão, que em 50 jogos o Santos teve 11 vezes o placar de 1-0 ao seu favor. Tá aí, os números provam, né, meu caro Giovanni Afonso, que o homem gosta do tá bom, hein? O homem gosta do tá bom, 59 vezes na carreira, 1-0 para o time comandado por Fábio Carille. Destaque para o Corinthians em 2017, 17 vezes tá bom. No Santos foram 77 vezes, 14 vezes tá bom, 6 em casa, 8 fora. Em 2024 já são 11 vezes o famoso tá bom. Foram quantos jogos em 2024? Acho que foram 50 jogos, né, Giovanni Afonso? 50 cravados, Marcão. 50 cravados. Então temos aí quase 20%, não é isso? 20%? 20% dos jogos estão terminando no famoso tá bom. Por isso que a Varandete só vai nesse famoso 1-0, né? Tá aí, ó. 20% das vezes, o jogo do Carille é tá bom, Giovanni Afonso. Pois é, né, Marcão? Essa é a matemática, né? Pelo Santos são 20%, na carreira 15%. Então é um treinador que gosta do 1-0, né, Marcão? Claro que é uma filosofia do Carille e nem sei se ali ela é tão criticável, Marcão, porque no fundo, o importante é vencer, mas chama atenção a coincidência, ou talvez ali os resultados que de fato acontecem. É muito 1-0 na carreira do técnico Fábio Carille. E aquele meme em 2021 do tá bom, acho que é espetacular e só comprova esse placar que virou marca registrada do técnico Fábio Carille. É verdade. Ó, Leonardo Camargo, grande abraço pra você. Menino da fila, ligado no Varanda. GonçaCast, um abraço pra você, GonçaCast. Falou, Marcão. E estou tomando o meu café com o meu novo copo do Varanda. Lindo demais. Que legal, GonçaCast. Aliás, eu acho que todo mundo já recebeu o prêmio. Quem não recebeu, me dá um toque no WhatsApp. Quem, claro, foi sorteado, né? Se todo mundo for me dar um toque no WhatsApp, não vai ter copo para todo mundo. Aliás, estamos programando para a semana que vem uma nova brincadeira aqui para que a gente possa sortear mais copos térmicos do canal Varanda Futebol Debate e também camisetas, tá bom? Semana que vem faremos isso. Danilo Afonso, esse 1-0 deram o título para a Varandete, é verdade, hein? A Varandete pintou e bordou no campeonato de palpites com esse famoso tá bom. Estão me pedindo aqui o áudio do tá bom. Alô, Carilão! E aí, Carilão? E sabadão? Vamos golear, Carille? Vamos golear sabadão? Ô, Marcão, tá bom, de novo, tá? Cara? Hein, Marcão? De novo? Até no jogo do acesso? Não dá pra jogar pra frente? Tentar uma goleada? Hã? Não dá? Pra mudar um pouco, Carille? Ô, Marcão, tá bom, de novo, tá? Cara?
Hein, Marcão? Possível, meu. Toda hora esse um tá bom. É o Varanda Futebol Debate. Meu caro Giovanni Afonso. Um tá bom. Agora comprovado em números o famoso um tá bom. Que coisa, hein? Meu caro Giovanni Afonso, Alfredo Morelos, o Alfredinho, se pronunciou na Colômbia, hein, Giovanni Afonso? Se pronunciou, Marcão, Alfredo Morelos, que se envolveu em um acidente na semana passada, em que ali acabou ferindo um motociclista. Ele chegou a ser detido, foi solto após o pagamento de cerca de R$21 mil de fiança e 40 dias de serviço comunitário, e o atacante se manifestou após dias do ocorrido. Abre aspas para o nosso Morelinhos. Ele disse o seguinte: quero compartilhar com vocês que, dias atrás, me envolvi em um acidente de trânsito enquanto iria treinar. Embora tenha sido uma situação inesperada e infeliz, infelizmente a pessoa ficou ferida. Desde esse momento, estou empenhado em colaborar na sua recuperação e em dar toda a minha disposição às autoridades para que os fatos sejam esclarecidos de forma justa. Lamento sinceramente que qualquer inconveniente desse acidente possa ter causado ao clube e aos meus companheiros. Agradeço ao apoio que sempre me deram e lamento ter causado preocupação a quem confia no meu compromisso. É claro o quanto essa camisa que significa para mim, aqui falando sobre o Atlético Nacional, e o quanto eu valorizo cada membro da equipe. Obrigado, fãs, pelo apoio condicional. Continuo focado e mais empenhado do que nunca em defender estas cores com dedicação e paixão. Com a ajuda de Deus e da Justiça, espero que todos os detalhes sejam esclarecidos em breve. Então tá aí o comunicado do Alfredo Morelos, que vai voltar a treinar esta semana, Marcão. Informação do jornalista Pipe Sierra, ali muito influente nas notícias da América do Sul, disse que o Morelos vai voltar a treinar esta semana, mas que não é garantido que o treinador do Atlético Nacional vai utilizá-lo nos jogos. Então ele começa treinando separado, recuperando a parte física e quem sabe no meio de mês de novembro ele volte a atuar pelo Atlético Nacional. Meu caro Giovanni Afonso, eu acho que todos nós, né, a gente pode cometer erros, né? E acima de tudo, eu espero a conclusão das investigações sobre o caso Morelos, né? Não estava embriagado, houve erro, não houve erro do Morelos. Então, essa conclusão das investigações, ela é muito importante para que a gente possa dar o nosso parecer. Mas se, de fato, o Morelos cometeu um erro, ele merece uma outra chance. Eu não acho que o Morelos precisa acabar com a vida dele porque ele errou, né? Eu acho que ele precisa corrigir a sua conduta e não repetir mais vezes. Precisa prestar solidariedade à vítima. Ele poderia ter causado algo muito mais grave. Mas não sou a favor de o cara acabar com a carreira dele por conta de um erro, né? Eu acho que todos nós, em algum momento, cometemos erros. Uns mais graves, outros menos graves. Então a gente precisa sempre pensar também como se nós estivéssemos do outro lado. Então eu entendo que o Morelos precisa voltar a jogar, seja no Atlético Nacional, seja no Santos. Essa é uma análise. Outra análise é o Morelos como jogador, né? E eu não quero o Morelos de volta ao Santos, independente do acidente ou não. E torço pro Morelos, Giovanni Afonso, para que ele volte a jogar no Atlético Nacional e continue fazendo gols. Ele já marcou... Giovanni, me atualiza esses números. São 7 gols? Foram 15 jogos, 7 gols e uma assistência no Atlético Nacional. Ele tem números especiais no Atlético Nacional, né, Giovanni? Estamos falando de um gol a cada 2 partidas. De um gol a cada 2 partidas, então a média 0,5, né? 0,5 por partida. É uma baita média, é um bom número. É um bom número. Né? Qual que é a média do Ângelo, por exemplo? Então, a grande... Ô, Giovanni, você que tá com o aplicativo que atualiza os gols do Ângelo, mudou alguma coisa? Subiu uma notificação pra você? Deu uma atualizada ou continua na mesma coisa? Então, Marcão, Transfer Market deve estar com algum problema, certeza, né, Marcão? Certeza. Porque hoje, já ligou lá no Transfer Market, não? Não, ainda não atualizaram. O problema é o Transfer Market, Giovanni Afonso. Continua o Ângelo com 6 gols na carreira, Giovanni? Exato, 6 gols na carreira. 6 gols na carreira. E veja, Marcão, que interessante, né? A gente falando do Morelos, o Ângelo tem 6 gols na carreira.
o Morelos tem 7 só no Atlético Nacional. E se a gente olhar a temporada como um todo, olha que interessante, Marcão. Ali a gente tem Juliano e Guilherme com 12 gols marcados, e o Morelos seria o terceiro ali com 11 gols, né? Porque ele marcou 4 pelo Santos e 7 agora pelo Atlético Nacional. Então tem 11 gols neste ano, que são números ali interessantes, né? É um jogador que, claro, não funcionou no Santos, muito pelo alto investimento e talvez até uma falta de vontade ali, falta de interesse do jogador em funcionar com a camisa do Santos, mas que no time colombiano estava indo muito bem. Infelizmente veio esse acidente, que acho que apaga um pouquinho a chama da esperança de que ele seja comprado. Eu já imaginava que era difícil, né? Ali a opção de compra era de 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais. Mas acho que com esse acidente, Marcão, é muito improvável que o Morelos seja comprado e talvez, infelizmente, ele retorne para a próxima temporada. Sem dúvida. Então, sobre o Alfredo Morelos é isso. Acho que ele merece outra oportunidade. Tem um amigo varandeiro falando aqui sobre o Bauerman. Sim, o Bauerman merece outra oportunidade. Não no Santos. Não no Santos. Mas ele merece seguir a vida dele jogando. Acho que é isso. Todo ser humano, e é claro que precisa seguir ali, né, as diretrizes da justiça, cumprir as penas que precisam cumprir, caso o tema vá para a esfera judicial. Mas todo mundo merece uma outra oportunidade. É assim a vida. Então, no caso do Morelos, ele vai responder na justiça. Enquanto isso, ele tem que continuar jogando. Ele não pode pagar pelo erro dele a vida toda, né? Então, acho que é isso. Então, Morelos que siga lá no Atlético Nacional, siga fazendo gols e tome juízo. Agora, isso é diferente de querer o Morelos no Santos. Eu não quero mais o Morelos no Santos. Espero que ele continue voando lá no Atlético Nacional e aumente essa média para 0,7, 0,8 ou até 1 por 1.